A palavra que o Senhor Deus me entregou no começo da semana de santificação para compartilhar com você, porque ela primeiro falou no meu coração, o tema é as bênçãos da aliança. As bênçãos da aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano. E a aliança ficou registrada, porque a aliança é um documento, é um contrato, é um testamento. E primeiro, então, ele estabeleceu uma aliança com Israel. Quando ele fala para Abraão, vou fazer uma nação de você e através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Ele estabelece o primeiro contrato de aliança com Israel, que então Israel era o povo de Deus. Na nossa Bíblia nós temos isso como velha aliança, o Velho Testamento. Aí, para completar, o Senhor Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, a salvação se estendeu a todos. Se cumpriu a palavra que Deus deu a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, a partir de Jesus Cristo, a salvação se estendeu a todos. E Deus ratificou a aliança. Ele aumentou, ele incorporou, ele incrementou a aliança. Então, foi chamada de nova aliança. E a nossa Bíblia nós temos o Novo Testamento, ou Nova Aliança. A nova aliança não anula a velha aliança, de maneira nenhuma. Porque Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. A única diferença da nova para a velha aliança é que a nova aliança nos inclui a todos na velha aliança. Porque a aliança é perfeita. Não é como a Constituição brasileira que tem que fazer milhares de emendas e novos artigos e nova Constituição. A aliança de Deus é perfeita. Então a velha aliança é perfeita. O apóstolo Paulo mesmo fala, então a lei é má? Não, a lei é justa e perfeita. Então a nova aliança foi para nos incluir na aliança. Deus nunca chamou de velha ou nova aliança. Amém? Bem, e a aliança de Deus vem com bênçãos, porque Deus quer abençoar, Deus é abençoador. Então ele faz uma aliança com o ser humano para poder abençoar o ser humano. Eu quero que você abra, por favor, Romanos, no capítulo 11. Romanos 11. E nós vamos ver, em cima do texto que Deus deu, eu achei tremendo quando Deus deu esse tema para a Semana de Santificação. 2 semanas atrás, quando eu estava orando, Deus me falou que esse seria o tema dessa semana. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem, né? O versículo completa assim, Romanos 4:17. Mas você sabe, a simplicidade de Deus é tão cristalina que assombra, que assusta. Você sabe como é que Deus chama à existência as coisas que não existem? Pela sua palavra. Como foi pregado anteontem, se não me engano, ou ontem, que Deus disse, haja, foi ontem, né? Haja luz, haja firmamento, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Deus chama à existência todas as coisas pela sua palavra. A Bíblia fala que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. A palavra, seja assim, haja, aconteça. Aleluia. Então, eu creio que hoje, se você tem fé, Deus vai materializar, porque hoje está sendo o auge da semana, né? Nós fomos recebendo fé sobre fé, foi ministrado tantas coisas nessa semana, e eu creio que hoje, a ministração que eu vou fazer é simplesmente a palavra. Na hora da oração final, o que eu vou ministrar é a palavra, e aí eu não tenho como errar, porque a palavra de Deus é que gera, Ele sustenta tudo pela sua palavra. Se você um dia tiver dúvida como orar, você ora a palavra, você não tem como errar. Amém? Quando Satanás veio confrontar Jesus Cristo, questionando se ele era o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, Jesus dizia, Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Então, Deus gera
pela palavra. Por isso que a gente tem o seguinte: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Porque se eu vivo de acordo com a palavra, eu vivo de acordo com a lei de Deus. E não tem como ser enganado. Amém? Então aqui em Romanos 11, verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem. Bom, você não está no contexto. Vamos ler só o versículo 1, 11:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, Israel? De modo nenhum, porque também eu, Paulo, sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. O apóstolo Paulo fala, olha, eu quero falar uma coisa a respeito do povo de Israel. Eles têm temor de Deus, mas não com entendimento. Versículo 10, 2, capítulo 10, versículo 2. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Israel tem zelo de Deus, eles têm zelo, eles têm temor de Deus, mas não com entendimento. Por quê? Porque Israel não entendeu que Jesus Cristo é o Messias. Israel não entendeu, não compreendeu que o Messias chegou, que Jesus Cristo é Yeshua, HaMashiach, ele é o Messias. Israel não entendeu. Então Paulo fala, olha, eu dou testemunho do meu povo, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E Paulo discorre aqui dizendo que eles continuam servindo a letra, a lei, e não perceberam a graça, a salvação. E aí então ele chega no capítulo 11 e fala, mas então o que eu diria? Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Ele diz, não rejeitou, porque eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da descendência de Abraão. Deus não rejeitou o seu povo. Amém? Entendeu o contexto? O povo da velha aliança, que é Israel, não foi rejeitado. Eles ainda aguardam o Messias. Quando Jesus Cristo voltar, para nós já será a segunda vez, né? Já será a volta de Cristo. Para eles será a primeira. O Messias chega para eles e para nós ele volta. Mas então nós nos reuniremos com Israel. Aleluia. Por isso Deus fala, ore pela paz de Jerusalém, ore por esse povo. Deles são as promessas, deles são os profetas, deles veio a lei. Nós somos devedores a Israel. A coisa mais triste é quando um crente se acha melhor e fala, porque os judeus... Inclusive eu quero falar para você, não use o termo as festas judaicas, são festas bíblicas. Não são festas judaicas, são festas de Deus, são festas do povo de Deus. Nós celebramos as festas de Deus que estão na Bíblia do nosso Deus, estão na nossa Bíblia. Amém? Quando nós festejamos festa junina, nós festejamos festa junina, festa dos homens. A gente nem tem celebrado mais. Mas quando a gente celebra tabernáculos, Pentecostes, Páscoa, não são festas judaicas, são festas bíblicas, são festas de Deus. A nossa aliança, é o nosso povo, é a nossa essência. Aleluia. Então Paulo diz assim, agora veja aí o capítulo 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? O povo de Israel tropeçou para que caísse? De modo nenhum. Romanos 11, 11. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, que somos nós, para os incitar à emulação. Meu Deus, o que é emulação? Ciúmes. Aleluia, ciúmes. Então, veio a salvação a nós, aos gentios, para incitá-los aos ciúmes. Então Israel agora olha e vê, mas como assim? Agora eles vêm aqui em Jerusalém, eles também colocam kippá, eles também usam Bíblia, eles também fazem oração para o nosso Deus? Como assim? E eles ficam com ciúmes de nós. Mas eles são tão bonzinhos que todos que foram lá, como nós fomos bem recebidos em Israel. Eu quero dar esse testemunho. Quando a gente ia em algum lugar, alguma mesquita, a gente nem podia entrar. Não podia entrar. Os muçulmanos não deixavam os cristãos entrar, não deixam.
Mas quando a gente foi no túmulo de Raquel, quando a gente foi no túmulo de Davi, quando a gente foi em qualquer lugar, a gente pode entrar. A gente entra, a gente participa com eles. Eles têm ciúmes da gente, mas eles nos tratam bem. Sabe, eu diria que os judeus são os nossos irmãos mais velhos. Amém? Eles não tropeçaram para que caísse, mas pela sua queda veio a salvação a nós, para os incitar aos ciúmes. Deus está tocando neles, fala, olha aqui, vocês estão perdendo, olha lá o que seus irmãozinhos mais novos estão recebendo as bênçãos e vocês estão perdendo, né? Deus está incitando ciúmes neles, por amor. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e se a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está falando, imagina quando Israel entender Cristo. Meu Deus! Se a queda deles é a nossa riqueza e salvação, imagina quando eles se levantarem e falaram, podem vir para a nossa casa, vamos adorar junto o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já pensou o dia que eu puser de braços com um judeu, entrar lá no muro e orar junto com ele? Hã? E assim como ele ora assim, eu vou orar assim também, porque eu quero aprender com meu irmão mais velho. Ah, Deus. Porque convosco falo, gentios. Paulo está falando com a gente, Deus está falando com você, ó, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação, aos ciúmes, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E ouça isso, e se as primícias são santas, que Israel é as primícias, a massa também é, e nós somos a massa. Se a raiz é santa, e eles são a raiz, os ramos também são. Aleluia! Eu estou querendo mostrar para você essa aliança, entenda, a aliança que Deus fez com Israel é a mesma para nós, porque eles são a primícia e nós somos a massa, eles são a raiz e nós somos os ramos. A mesma aliança que Deus fez com Israel, Ele não precisaria repetir no Novo Testamento, porque é nossa aliança, nós fomos enxertados, nós estamos com eles. Então, quando eu for orar aqui, a oração que Deus me deu a direção no final, para que se materialize algo que precisa se materializar na sua vida, eu vou estar orando aonde a mitzvot, né, onde a ordenança está específica, que é no Velho Testamento. Eu estou falando tudo isso para que ninguém aqui fale, mas isso é para Israel. Lê Romanos 10 e 11, quantas vezes você precisar para você entender que hoje nós somos o Israel de Deus. Amém? Então, versículo 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, está falando para nós, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, gentil, crente, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Mas os cristãos são muitos e os judeus são poucos. É verdade. Mas eles são a raiz e nós somos os ramos. Eles nos sustentam, nós os sustentamos. Por isso que Deus fala, ore pela paz de Jerusalém. Ore por eles. A palavra fala que a quem mais é dado, mais é cobrado. Quando alguém recebe uma unção de apóstolo, recebe guerra de nível de apóstolo. Não é pequena. Quando alguém recebe a unção de profeta, recebe guerra no nível de profeta. Não é pequena. Deus capacita. O povo de Israel, ele recebeu uma unção muito grande. Eles,
trouxeram o Messias, eles guardaram a palavra de Deus. Eles são o depositório da promessa. Então eles são massacrados a cada dia até hoje. Século 21, todo dia, se você for ler as notícias de Israel, todo dia, desde o tempo de Nabucodonosor, desde o tempo do Egito, todo dia eles são atormentados, perseguidos, massacrados, mortos, atormentados. Até hoje. Por isso Deus fala, ore por eles. Eles são a raiz. Por isso que a palavra fala em Romanos 4,17, que Abraão é o pai da fé, é o pai de todos nós, não é? Se Abraão é o nosso pai, é o pai da fé, então é porque a promessa é nossa, se nós tivermos a fé de Abraão. Aleluia. Que a gente entenda, irmão, quando eu falo que eu amo Israel, eu não estou amando o país, eu estou amando o povo do meu Deus. Entende? É diferente eu falar, eu amo o Brasil, eu amo o Chile, eu amo a Alemanha, eu amo o Japão. A gente tem razões para amar países. Mas quando eu falo, eu amo Israel, entende? É mais do que amar um país ou um povo, eu amo Israel. Eu amo o povo de Deus, eu amo a Deus. Você entende? Nunca vamos deixar mais essa coisa de separação. Por favor, é isso que esse capítulo fala. Reafirma, estou falando tudo isso porque a hora que eu falar das bênçãos da promessa que são nossas. Aleluia. Então, versículo 18, mais uma vez, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu, gentil, estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Agora eu quero falar, agora ajusta o capacete. Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. E é justo. E Ele tem uma palavra, uma constituição eterna. E se nós não cumprirmos a palavra e não tivermos fé, assim como Ele cortou alguns ramos de Israel, Ele corta a gente também. Por isso que tem muito crente apanhando. É crente há muito tempo e só apanha. Não adianta fazer campanha, corrente. Se Deus não poupou os ramos naturais, tema que não te poupe a ti também. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Porque nós também recebemos a palavra como eles receberam. E eles têm zelo. E guardam a palavra. Só que sem entendimento da revelação. E nós que recebemos a palavra, recebemos a revelação e não cumprimos. Já pensou? Misericórdia. Misericórdia. Estamos falando em semana de santificação, amém? Santificação. Versículo 23. E também eles, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu, somos nós, foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza foste enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia! O desejo de Deus é que cada vez que um judeu crê em Jesus Cristo, na mesma hora, ele é enxertado na videira verdadeira. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o meu Pai vem e corta. É isso que ele está falando. É mais fácil um judeu crer e ser enxertado na videira verdadeira, que é ele mesmo, né? Do que um de nós, quando decai da fé e deixa de cumprir a palavra, a gente é cortado.
Ah, mas Deus é tão bonzinho, não é? Ele é super bonzinho, mas Ele é justo. Deus não vai permitir que nenhum traste entre no reino dos céus. Não vos enganeis. Os mentirosos, os incrédulos, os idólatras, os prostitutos, os efeminados, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Muitos naquele dia virão e dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Tem acontecido isso nas igrejas. Mas em teu nome eu curei enfermos, mas em teu nome eu fiz maravilhas. E a porta está fechada para mim. E eu os direi, não, apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Deixa eu ser boca de Deus hoje para te falar enquanto você está vivo. Você não sabe se você amanhece vivo amanhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quem não cumprir a palavra de Deus, não entra. Por isso que Paulo fala, não vos enganeis. Não fique se enganando. Mas eu tenho adesivo de crente no carro, eu uso Bíblia de crente, eu falo, amém, glória a Deus, fala Senhor Jeová. Não vos enganeis. Não vos enganeis. E finalmente, versículo 25, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Não quero que ignoreis esse segredo para que não presumais de vós mesmos, não fique se achando. Qual é o segredo? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A gente está vivendo um tempo que a Bíblia chama de plenitude dos gentios. É o tempo que a salvação foi estendida aos gentios, que somos nós. É o tempo da plenitude. Por isso que Israel endureceu em parte. Mas vem uma hora, que Deus fala aqui, que todo Israel será salvo. Aí acabou o tempo. Amém? Lindo. Lindo, lindo, lindo és. Ah, Senhor. Eu sou enxertado na videira verdadeira. As promessas de Deus para Abraão são para mim. Eu vivo pela fé. E se eu guardar essa palavra e buscar cumprir, as bênçãos da promessa são minhas. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai Celestial, em quem não há sombra de variação. Ele tem bênçãos para nós. Deus gosta de abençoar. Agora que você sabe que o Velho Testamento e o Novo Testamento são uma coisa só, agora que você tem certeza que a Bíblia inteira é para nós, graças a Deus por isso, então a gente vai ver Deuteronômio 30, que é nosso. Deuteronômio 30. Eu quero ler de 1 a 4 com você. Mas e se tem alguém que está aqui agora nesse culto, ou alguém que está aqui agora assistindo essa palavra, que fala, mas então eu estou frito, eu já perdi, porque olha, eu estou muito fora da palavra, eu sei que eu estou muito errado. E se você pensa assim, graças a Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pior é quando a nossa mente já está cauterizada e a gente já acha que o que a gente faz é natural, porque todo mundo faz. Deus não tem esse natural. Então, se você está pensando agora, mas então eu já sei que eu não vou receber nenhuma das bênçãos dessa noite, porque eu não estou de acordo com a palavra de Deus. Eu me sinto sujo e eu sei que eu sou pecador, eu estou em pecado. Primeiro, se você se sente assim, é bom, graças a Deus. Porque se você reconhece que é pecador e se você confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Todo pecado tem consequência. Ele vai falar, vai não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Então, quando Deus fala que Ele nos perdoa, não é para dar uma concessão, que bom, é tão bom ser crente, que se eu pecar de novo, tudo bem de novo. Então, as pessoas fazem isso no carnaval, não é? Parece que a tradição é essa.
Antes era 4 dias de farra e aí tem a quarta-feira de cinzas para se arrepender. Hoje é 3 meses de farra, né? Será 2 meses já. Aí tem a quarta-feira de cinzas. E por que cinzas? O arrependimento na Bíblia era com pano de saco e cinzas. Né? Eles vestiam de pano de saco, colocavam cinzas sobre a cabeça em sinal de arrependimento. Hoje em dia ficou só o nome, né? Quarta-feira de cinzas. Mas então, pode pecar, depois tem a quarta-feira de cinzas. Não é assim. Esse texto que eu vou ler de Deuteronômio 30 é para mostrar a misericórdia, a bondade de Deus. Para mostrar que Deus trouxe você aqui essa noite, e você está assistindo essa palavra porque Ele quer te abençoar, Ele quer que a bênção finalmente chegue até você. Mas não é uma concessão para pecar. Amém? Então se eu pecar de novo, eu me arrependo de novo e fica tudo bem de novo. Tem sempre consequências do pecado, consequências físicas, financeiras, emocionais, familiares, tem consequências na alma e tem consequências espirituais. Você está subindo, você cai. Mas vamos ler então Deuteronômio 30. E acontecerá que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Entendeu o que Deus fala? Se essas coisas acontecerem por você, se você se esquecer do Senhor teu Deus, se você se afastar do Senhor teu Deus e as maldições vierem para você, mas se você se converter ao Senhor teu Deus, se você der ouvidos à sua voz, se você se arrepender, você e seus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque ninguém brinca com Deus, eu volto a trazer vocês. Eu trago vocês, onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, eu volto a trazer vocês para perto de mim. O versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, da sua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Viva abundante, né? Viva abundante. Amém? Com todo o teu coração, com toda a tua alma. É o que Jesus, nosso Senhor, falou. O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Versículo 9. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém. Essa semana de santificação é para dar um chacoalhão em cada um de nós, para tirar você da zona de conforto e falar: eu quero me voltar para o Senhor, meu Deus. Eu quero aprender a amar o meu Senhor com todo o meu coração, com toda a alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu quero ter fome e sede dessa palavra, porque essa palavra é remédio para o meu corpo, é tutano para os meus ossos. Essa palavra é o meu alimento. Quando você entender isso, quando você viver de acordo com essa palavra, Deus fala: eu vou me alegrar em você e as minhas bênçãos vão ser suas. O que Ele falou a Israel vale para nós. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É inaceitável um crente
que não leia a palavra de Deus todo dia. Os judeus leem a palavra todo dia. Os nossos irmãos mais velhos. Muitos deles leem com tanto temor, com tanto zelo, como diz o apóstolo Paulo, que ele tira um tempo especial, ele pega com o maior cuidado aquela palavra, ele coloca o talite, porque ele vai ler e vai orar, né? E com todo temor, com todo zelo, com toda reverência, ele lê a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo, irmãos, e temos a palavra. Eles eram conhecidos como o povo da palavra, ainda são. Que nós também sejamos conhecidos como o povo da palavra, mas não só ouvintes, e senão praticantes da palavra, porque como disse a pastora Kátia na primeira noite, aquele que somente ouve a palavra e não pratica, é semelhante, como o apóstolo Tiago falou, é semelhante a um homem que vê a sua imagem no espelho e depois sai e esqueceu do que viu. É uma tolice, né? Ouvir a palavra e não praticar a palavra. Aleluia. Então, glória a Deus, baseado na palavra do Senhor, a palavra que criou o mundo, a palavra que sustenta todas as coisas, a palavra que sustenta a nossa promessa, baseada nessa palavra que é nossa, que é para nós, Deus vai trazer à existência coisas que não existem. Durante a semana, a gente já recebeu ministração sobre fé, a gente já pediu para Deus coisas que tem que vir à nossa existência, não foi? Nós já pedimos. Hoje, o que eu vou pedir é que venha à existência as coisas que Deus promete na aliança que venham. Tem promessas que advêm do cumprimento da aliança que Deus promete. Se você cumprir a minha aliança, naturalmente, automaticamente, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Aleluia! É demais! Eu não estou nem pensando em Deus, eu estou servindo a Deus por amor. Eu sou o servo da orelha furada, eu não estou servindo a Deus por interesse. Eu não venho na igreja por interesse, eu não quero pedir nada. Eu estou simplesmente servindo a meu Deus, o servo da orelha furada, lembra? Aquele que recebeu a alforria no ano do jubileu, ele fala, não quero sair da casa do meu Senhor, eu gosto da casa do meu Senhor, o meu Senhor é bom, a minha família é bem cuidada, eu não quero a libertação, eu não quero a carta de alforria, eu quero permanecer na casa do meu Senhor. Tá bom, vamos fazer então um cerimonial de aliança. O servo, aquele servo vinha na casa do seu Senhor, colocava a orelha no umbral da porta, e o seu Senhor cravava não sei o nome, uma madeira, né, um prego de madeira, e ele ficava com a orelha furada, a orelha dele era furada no umbral da porta, aleluia, e aí, a partir de então, aquele servo, ele era conhecido como o servo da orelha furada, mas todos já sabiam que esse servo, ele podia ser livre, mas ele continuava sendo escravo por amor ao seu Senhor, é o servo da orelha furada. O apóstolo Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo, eu não sou prisioneiro dos romanos, eu sou prisioneiro de Cristo, por amor. O amor dele me constrange, eu sou devedor. Aleluia. Então, eu sou servo da orelha furada, eu estou servindo o meu Senhor por amor. Não porque eu quero alguma coisa, não porque eu espero alguma coisa dele. Eu estou aqui para falar, Senhor, eu sou teu servo, o que queres que eu te faça? Amém, Senhor, vou fazer. Senhor, e agora, o que o Senhor quer que faça? Amém. E eu estou só servindo o meu Senhor. E às vezes eu corro mais, porque tem mais coisa para fazer. Porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E eu estou correndo. E aí meu pai fala assim, espera aí, Alexandre, eu tenho bênçãos para você. Mas eu não tenho tempo, Senhor, eu até quero te servir. Então eu prometo para você que as bênçãos correrão e te alcançarão. E eu de repente estou ali e chega uma bênção. Eu nem pedi, mas ele prometeu. Essas bênçãos correrão e te alcançarão. Aleluia. Entende? O filho do rei não corre atrás de bênção. A bênção corre atrás do filho do rei. É diferente. O filho do rei não vive de migalhas que caem da mesa do rei. O filho do rei senta na mesa. Senta na mesa. É diferente.
é nobre. Mas você tem que agir como príncipe. Você tem que olhar como príncipe. Você tem que falar como príncipe. Você tem que perdoar como príncipe. Você tem que abençoar como príncipe, como princesa. É a nossa identidade celestial. E as bênçãos te alcançarão. Porque é automático. A gente nem precisa pedir muita coisa. Faz parte da aliança. Ora, aquele que é poderoso para dar infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? É assim que Deus faz. Com a idade que eu tenho, que é segredo, só vou dizer que é mais de 30. Com a idade que eu tenho, eu nunca tinha tido vou falar um exemplo material, eu nunca tinha tido um carro como eu tenho hoje. Com todo o meu trabalho, eu nunca deixei de trabalhar duro. Pois Deus escolheu fazer uma coisa assim inusitada para mim. Na minha fraqueza, depois do meu infarto, quando diminuiu minha renda, quando diminuiu minha força física, e com tudo, Deus fala: Alexandre, você não desistiu, você não parou, você não deixou de crer, você continuou me servindo, mesmo depois do infarto. Depois de 4 meses parado, você voltou e começou a trabalhar, e você continuou trabalhando, você perdeu tanta coisa, mas espera aí, a bênção vai te alcançar. Toma o carro, toma esse carro. Ele fez assim. Claro, ele usou vocês, ele tocou vocês. Porque as bênçãos dele chegam através do povo dele. Não é? Ele abençoa um usando o outro. Não foi assim que ele falou a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem. Então todos aqueles que me abençoaram, que eu nem sei quem foi, mas pode saber que ele fala: Alexandre, eu vou abençoar os que te abençoaram. Hoje eu quero liberar em nome de Jesus as bênçãos do Senhor, meu Deus, para todos vocês que foram participantes da bênção que eu tenho aqui fora, esse carro, que eu nunca tive um carro como esse. Ele vai te abençoar. Mas você viu, eu não estava buscando o carro. Era além do que eu podia pedir ou pensar, porque eu teria outras prioridades nesse momento do que comprar um carro. É certo que meu carro estava velhinho, já tinha 5 anos de uso, estava com 140 mil quilômetros rodados, viajando. E as bênçãos me alcançaram. É assim, essa é a simplicidade do Senhor. Amém? As bênçãos estão aí para o povo de Deus. Porque se fosse só pelo fruto do meu trabalho, eu não ia ter tanto como bênção, eu ia ter como fruto do meu trabalho. Mas assim não, foi somente bênção. Então, agora para preparar o nosso coração para chamar à existência coisas que não existem, eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ei, amém? Bendito Deus, nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por meio de Cristo. As bênçãos já estão lá, Ele já nos abençoou. Aleluia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não foi só Abraão que foi eleito.
Não foi só Moisés, não foi só Davi, não foi só Daniel. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, senão não estaríamos aqui agora. E Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis, para que fôssemos povo dEle. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Os judeus, ele não é filho por adoção, ele é filho diretamente por eleição. Nós somos filhos por adoção, nós fomos filhos adotados, nós fomos enxertados por amor. Aleluia. Nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o deleite da sua vontade. E Ele nos chamou para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós somos agradáveis a Ele em Cristo. Abraão falava assim, Senhor, se acho graça, Moisés falava, Senhor, se acho graça em Ti, faz isso, Senhor. Vai comigo nessa caminhada. Eu nem preciso falar, Senhor, se eu acho graça em Ti, porque a palavra do Senhor que sustenta todas as coisas já diz que eu sou agradável ao Pai em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu acho graça aos seus olhos, eu sou agradável ao Pai. E se o Pai se alegra com a minha vida, a alegria do Senhor é a minha força. Você é povo de Deus, você é povo da aliança. O apóstolo Pedro, que é o apóstolo dos judeus, enquanto Paulo foi chamado como apóstolo dos gentios, o apóstolo Pedro escreve para os gentios e diz, vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Fostes comprados para anunciar as virtudes daquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos povo de Deus, nós somos povo da aliança. Então todas as bênçãos desta aliança são nossas, se permanecermos nela. Por isso Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso Jesus falou, quem guardar os meus mandamentos e os cumprir, esse é o que me ama, e eu também o amarei, e verei a ele e me manifestarei nele. Então não basta ter nome de crente, não basta ser membro de igreja, não basta ter Bíblia de crente, tem que ler e praticar, viver. Esse é o que ama Jesus. Esse é o que recebe as bênçãos. Você nem precisa ficar pedindo tanta bênção, porque a bênção vem e te alcança. Amém? Senhor, eu peço uma direção do céu agora, Senhor. Pai, o Senhor disse que toda palavra que sai da Tua boca, ela produz algo e ela não volta vazia para Ti, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo Teu poder, Espírito Santo, eu peço que esta palavra seja rema em cada vida aqui, Senhor. Eu repreendo toda a religiosidade, Senhor, para que a simplicidade da Tua palavra entre em cada um de nós como uma espada de 2 gumes, Senhor, para nos limpar. Jesus, o Senhor disse que a Tua palavra que nos limpa, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus é tão santa, irmãos, é tão preciosa, que Deus falou a Moisés, quando o meu povo entrar na terra prometida, guiado por Josué, porque você não vai entrar, Moisés, você diga ao povo que de 7 em 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, vocês devem ler a palavra do Senhor. Para que vocês não se esqueçam, para que ela fique gravada no seu coração. Essa palavra é tão santa. E a gente vai ler uma porção dessa palavra agora, a porção das bênçãos, que é o que Deus quer materializar na nossa vida, as bênçãos da aliança.
Mas o Senhor Deus fala que é para a gente primeiro se examinar, né? Então eu quero dar um pequeno momento enquanto o Ministério de Adoração ministra. Eu quero dar um pequeno momento para você falar com o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus. Talvez até hoje você nunca tenha entendido muito bem Israel. Talvez até hoje você tenha falado mal de Israel, porque o mundo fala mal de Israel todo dia. Eles falam mal de Israel, falam mal dos judeus. Quem sabe seria legal você pedir perdão para Deus, não é? Por estar falando dos nossos irmãos. Talvez o Espírito Santo vai te mostrar agora mesmo coisas que você não tem feito, você não tem honrado a Deus, você não tem vivido a palavra, você tem sido relaxado, displicente. E Deus fala, olha, cuidado para que você não seja cortado. Pede perdão para Deus, porque Ele fala, como nós lemos em Deuteronômio 30, ainda que você esteja longe de mim, longe em outra terra, mas se você se arrepender, se você se converter, se você voltar para a minha palavra, eu te trago de volta para perto. Se você me buscar de todo o seu coração, eu trago você de volta e as bênçãos voltam a ser suas. Então esse agora é um momento de arrependimento, tá bom? Você e o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Oh, oh Senhor, som do nosso coração, vê se há algum mal, Pai, se há alguma coisa oculta. E nos revela, Senhor, a cada um de nós, para que possamos nos arrepender, Senhor. Som do nosso coração, Senhor. Estamos te pedindo perdão, Senhor, por toda a nossa incredulidade, Senhor. Pelo nosso coração duro e religioso, peço perdão por nossa língua crítica e mentirosa. Perdão, Senhor. Perdão pelo nosso olhar julgador, julgamos tanto, Senhor. Perdão, Senhor, por todo o relaxo em fazer a Tua obra. Perdão, Senhor, por não termos nos alimentado diariamente da Tua palavra santa, Senhor, e por isso pecamos contra Ti. Perdão, Senhor. Por favor, nós queremos aqui, Senhor, renovar a nossa aliança de amor contigo, Senhor. Não por causa das bênçãos, por causa do amor, Senhor. Queremos aprender a ser servos da orelha furada, que servem por amor, Senhor. O Senhor nos amou tanto, o Seu amor é incompreensível para nós, queremos Te servir por amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traz à existência as coisas que não existem, Senhor. Traz à existência um povo santo, no meio de uma geração incrédula e perversa cada vez mais. Traz à existência um povo santo, Senhor. Que as coisas espirituais sejam naturais para nós, Senhor. O que não vai ser natural é se nós não experimentarmos o Teu sobrenatural. Isso é que não vai ser natural. Oh, Shehere Andarabashe. Oh, Cantararabashe Halayas. Então, o Senhor Deus, depois de ensinar e explicar muitas coisas para o seu povo, Ele disse assim: o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Eu quero que você entenda, nós sabemos que a Bíblia fala que é impossível guardar toda a lei. A Bíblia fala que se alguém quiser viver só pela lei, tem que guardar todos os mandamentos da lei, e isso é impossível. E por isso a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nele, vive de acordo com a fé em Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque toda vez que eu não conseguir cumprir algum mandamento da lei, eu percebo, o Espírito Santo me avisa, eu me arrependo, eu peço perdão, o Senhor me perdoa e me purifica, e me ajuda a subir mais um degrau. Então eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Mas como Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei.
Porque a lei é santa, e o mandamento é justo e é bom, ele é puro. A minha bússola, o meu prumo é essa palavra, é essa a lei. Então o Senhor diz assim, olha, você será por seu povo e guardará todos os seus mandamentos. Se alguém tem que viver de acordo com a Bíblia, somos nós. Se a nossa geração fala que é normal o homem querer ser mulher, a mulher querer ser homem, mas o meu Senhor Deus diz que não é normal, isso não é. Então eu vou viver pela lei do Senhor. Se a lei do mundo fala que é normal perder a virgindade antes do casamento, mas se a lei do meu Deus diz que não, então eu vou viver pela lei do meu Deus. O Senhor te faz dizer que lhe serás por seu próprio povo e que guardarás todos os seus mandamentos. Se a palavra fala que eu devo honrar meu pai e minha mãe para que se prolonguem os meus dias na face da terra, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Se a palavra fala que eu devo olhar para os meus trabalhadores e não deixar que falte o salário dos meus trabalhadores, porque senão eles podem clamar ao Deus do céu, então eu vou cumprir essa lei. Entende? Então, como nós somos o povo da aliança e nós temos a palavra do Senhor, nós temos que cumprir. E Jesus fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre. E as bênçãos vêm. Aleluia. Quando Deus deu, então, a sua lei perfeita, Deus falou assim, agora vamos fazer o seguinte, 6 tribos de Israel, e Ele determinou quais são as tribos, vão para o Monte Ebal, e 6 tribos vão para o Monte Gerizim, e o vale vai ficar no meio. O povo todo vai ficar no meio, e representantes de 6 tribos vão para cá, e de outras 6 tribos vão para cá. Essas 6 tribos do Monte Ebal vão proferir as maldições que certamente virão para aqueles que não honrarem o nome do Senhor Deus. Maldições que vêm sobre aqueles que não honram o Senhor Deus. É Deus que manda a maldição. Toda boa dádiva e toda bênção, todo dom perfeito vem do Senhor. As maldições vêm por causa do príncipe desse mundo que recebe permissão para agir. Quando você sai debaixo da proteção da palavra de Deus, você está desprotegido e o príncipe desse mundo acaba com você porque ele veio para roubar, matar e destruir. Você está entendendo? Deus é bom, mas se a gente sai da cobertura da palavra que é para o povo dele, a gente saiu, a gente está sujeito às maldições. Então, aquelas 6 tribos do Monte Ebal proferiam assim, por exemplo, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e todo o povo responderá e dirá, amém, assim seja. Deus está falando, você está entendendo? Se você fizer imagem de escultura, se você buscar outro Deus, você vai ser maldito. E todo mundo dizia amém, ou seja, assim seja. Aí ele falava, maldito, todos aqueles da tribo, maldito todo aquele que desprezar a seu pai e sua mãe. E todo o povo dirá, todo mundo dizia, amém, assim seja. Ou seja, estamos conscientes, estamos cientes que se nós não honrarmos o Senhor nosso Deus, essas maldições virão sobre nós. Então eles falavam, amém, estamos cientes, assim seja. Percebe? Só mais uma. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. Você compra um terreno e fala, eu vou ganhar meio metrinho aqui. Maldito aquele que fizer isso, e todo o povo dirá, amém, assim seja. Quando Deus terminou de dizer todas as maldições que vêm sobre o povo de Deus, quando não vive de acordo com a palavra de Deus, aí Deus fala, agora essas outras 6 tribos que estão no Monte Gerizim vão pronunciar as bênçãos. As bênçãos daqueles que cumprirem a palavra do Senhor. E sabe o que é interessante? Que quando se falava uma bênção, eles não tinham que falar, amém.
Nenhuma vez. Por quê? Para cada maldição o povo falava, amém, assim seja, estou ciente. Mas para cada uma das bênçãos, ninguém falava amém. Por quê? Porque o Senhor Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Cada uma das suas promessas tem da sua parte o sim e o amém. Assim seja. O povo não precisava fazer a bênção, amém, assim seja. Não precisa, porque Deus fala, eu dou o amém. Assim seja. Aleluia! Aleluia! Cada uma das suas promessas tem da sua parte o sim e o amém por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu queria pedir que o Guilherme suba até aqui, como profeta e com o shofar. Eu quero profetizar sobre a sua vida a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor teu Deus, essas bênçãos que o Senhor Deus quer materializar na sua vida. Essas que Ele quer materializar, porque são as bênçãos da aliança. Quando alguém cumpre a palavra dEle, vive de acordo com a palavra dEle, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. E a gente não vai falar amém, porque Ele falou amém. Quando Deus der a bênção, a gente simplesmente vai tocar o shofar, que é a voz de Deus, e Ele fala, eu abro a porta, pum, para essa bênção. E você só recebe como filho da aliança. E acontecerá que se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Não importa se eu estiver morando em Portugal, na Alemanha, no Chipre, não importa onde eu estiver morando, se eu seguir a aliança do Senhor meu Deus, Ele vai me exaltar. Eu vou ser reconhecido como homem de Deus, todos vão ver, tem algo diferente nele. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará o Senhor na terra que te der, o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor
te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servirdes. Aleluia, Senhor, fala ao Senhor, tremam os povos. Fala ao Senhor, tremam os povos. Deus fala que nós somos sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Ele fala, seja santo, porque eu sou santo. No meio cristão evangélico, tem muito pecado, tem muita religiosidade, tem muita mentira, tem muita máscara. Tem que cair. Deus fala que Ele vai começar o juízo pela sua própria casa, Ele vai começar a limpeza pela sua própria casa. Essas bênçãos te alcançarão. Promessa. Amém? Aleluia. Não há nada melhor do que ser filho de Deus. Quantas vezes o diabo, o nosso adversário, fica jogando na nossa cabeça, não adianta ser crente, que adianta? Que adianta? Olha isso, olha aquilo. Não há nada melhor, não há nada igual, é incomparável. Amém? E a gente nem precisa ficar pedindo bens materiais, porque se você reparar, todas essas bênçãos que Deus liberou, porque estão na palavra prometida, são bênçãos materiais. São bênçãos materiais. E além de tudo isso, Jesus chega e ainda fala agora, a minha paz eu te dou. Paz que o mundo não pode dar, mas eu posso. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Sar Shalom, príncipe da paz. O príncipe da paz pode chegar e falar, a minha paz te dou. Recebe a minha paz. No meio da tormenta, no meio da aflição, no meio da enfermidade, no meio da difamação, você deita e de repente você acorda com paz. Uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que só tem aqueles que são filhos da aliança. Aqueles que são príncipes, aqueles que são princesas, que andam com uma escolta celestial. Aqueles que o diabo fica rondando, procurar uma brecha. E quando ele encontra uma brecha e chega perto demais, você esmaga a cabeça dele.
Mas nessas horas a gente é fraco. Pois é, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder do rei se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia! Aleluia! Eu quero pedir agora um cântico que certamente o pastor Marcelo sabe qual é. Esse cântico que ele traga para nós, para impregnar o nosso coração de amor por Jesus. Amor, amor. Amém? Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você ama muito a Jesus, você sente muito o amor dele por você. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí você pode saber que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falou isso. Davi falou assim, eu posso saltar muralhas, eu posso pisar num exército. Daniel falou assim, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então eu quero pedir ao Senhor que durante esse cântico venha uma ministração de amor de Deus no seu coração. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Que você se sinta amado pelo Pai. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você que conseguiu vir várias noites da semana de santificação, não foi por acaso. Esse esforço que você fez como eu fiz, não foi por acaso. É porque Deus quer mostrar para mim o quanto que Ele me ama. Me ama, o seu amor por mim é como um furacão. Esse é o tamanho do amor de Jesus por você. E essas bênçãos que foram liberadas com o chofar de Deus são as bênçãos que vão se materializar na sua vida esse ano. Em nome de Jesus Cristo. E todos os povos olharão e verão que você é filho do Deus Altíssimo. Que Ele é o Senhor teu Deus, que assim como falavam de Eliseu, vão falar de você, olha, passou um homem de Deus por aqui, olha, entrou aqui uma mulher de Deus, amém? Recebe amor.